estar aqui com vocês essa noite. I understand that you had the chance to have a couple of guests from our team last Sunday night. Eu sei que vocês tiveram a oportunidade de ter alguns membros do nosso time no domingo passado. There are 9 of us all together. Tem 9 de nós ao todo. I hope that we might all be able to visit, but unfortunately we're spread in so many different directions with the different churches. Eu esperava que todos nós pudéssemos vir aqui, mas a gente acabou ficando dividido em todas as direções, em todas as igrejas e não teve como. But it's exciting for our church to be able to partner with your church and be involved in so many different ministries during our time here in Brazil. Mas é muito bom a nossa igreja estar em comunhão com a igreja de vocês, a gente está se ligando e está se ligando em tantos ministérios e de tantas formas edificantes juntos. I want to bring you greetings from our church in Columbia, Missouri, the Bible church there in Columbia, Missouri. Eu vim aqui trazer também meus cumprimentos da igreja de Colômbia, no Missouri, da igreja bíblica de lá. And we've enjoyed, I know, your loss, but our gain with Carol to be part of our church body now. Ele falou que para vocês, para a gente é uma perda, mas para ele é ótimo. Agora a Carol está lá com eles, então ele ficou muito feliz de ter a Carol, que era daqui, está lá. Our team has had the opportunity to serve in the camps at Abacar this weekend. In fact, most of our team is sharing a drama presentation in Mogi tonight, right now. Nós tivemos a oportunidade de estar em Mogi agora no acampamento esse final de semana e uma grande parte do nosso time agora está lá em Mogi fazendo teatro que nós também fizemos no acampamento dos jovens. But I also appreciate not just the chance to share in the ministries at Abacar, but also to be involved in your church as well. Mas eu também gostei muito, não apenas de estar envolvido nesse acampamento, mas também de estar envolvido nos ministérios da nossa igreja. And I understand that you all have been looking at the life of Jesus. E eu entendo que todos vocês têm estado envolvidos, olhando para a vida de Jesus e para o seu ministério. And more as I look at what discipleship means, discipleship is all about becoming more like Jesus. E por mais que eu olhe, por mais que eu preste atenção no que é ser um discípulo de Cristo, eu entendo que isso significa ser mais parecido com Cristo. So tonight in John chapter 1, we're going to take a look at a portrait of Jesus that John the Baptist looks forward to. Então hoje à noite a gente vai estar no primeiro capítulo do livro de João, olhando não apenas para Jesus, mas olhando a perspectiva de João Batista para a vida de Jesus. Now we'll be looking at chapter 1 verses 19 through 51. It's a very long section. Então a gente vai estar rodando dos versículos 19 ao versículo 51 do primeiro capítulo de João. É uma longa sessão. We won't cover all of it, but I want to at least hit a few main points. A gente não vai passar por ele inteiramente, mas eu quero pelo menos passar pelos pontos principais dessa passagem. Now I understand in the timeline of the life of Jesus, Eu entendo que na vida de Jesus, no tempo de vida de Jesus, so far you've already looked at Jesus' baptism by John. Vocês já olharam pelo batismo de Jesus por João. And then last week at the temptation of Jesus. E na última semana sobre a tentação de Jesus. And then now we really want to emphasize Jesus calling his first disciples. E hoje nós queremos enfatizar principalmente o chamado de Jesus para os seus primeiros discípulos. He invites those first disciples to come and see. Ele chama os seus primeiros discípulos para vir e ver. But I want to cover John's perspective as well as the disciples' perspective. Mas eu quero cobrir tanto as perspectivas dos discípulos como a perspectiva de João Batista. It's two sides of the same thing. São duas versões da mesma coisa. John is pointing to Jesus as to what Jesus would be like. João estava olhando para Jesus, para como Jesus seria. He pointed people to Jesus as the Messiah. Ele apontaria para as pessoas, ele apontaria para Jesus como ele sendo o Messias. He made an objective claim that Jesus is the Son of God. He's the Lamb of God. He would be the Savior. Ele fez o clamor falando que Jesus era o Messias, Jesus era Deus, Jesus era o Salvador. But in the second half of the chapter, mas na segunda metade do capítulo, we see how people have the opportunity now to experience Jesus for themselves, to come to know him personally. Nós vemos como as pessoas tiveram a oportunidade de passar pela vida de Jesus e terem a experiência com ele pessoalmente. But the conclusion is the same. Mas a conclusão é a mesma. Jesus is the Son of God. Jesus é o Filho de Deus. First we'll read verses 19 through 23. Primeiro a gente vai ler os versículos de 19 a 23 do primeiro capítulo de João.
E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Here we find John baptizing in the desert. Aqui nós encontramos João batizando no deserto. And he's apparently caused enough of a stir to raise the attention of the religious leaders in Jerusalem. E pelo que parece, ele causou um desconforto muito grande, até para deixar desconfortável os líderes espirituais de Jerusalém. He's drawing attention to himself. Ele está chamando atenção para ele mesmo. And so they come to check and see what he's doing, what's going on. Então eles vêm para chegar, pô, o que está acontecendo? O que você está fazendo? They want to find out who this man is and what he's doing. Eles querem saber quem é esse homem, o que ele está fazendo. 4 times they ask him in some form, who are you? 4 vezes, de 4 formas diferentes, eles perguntam de algum jeito: quem é você? It's interesting to see John's responses. É interessante ver as respostas de João. He first does not answer the question directly, but he denies several times who he could be. Ele primeiro não responde diretamente a pergunta, mas ele responde negando quem ele poderia ser. He says, I am not the Christ. Ele diz: eu não sou o Cristo. I am not Elijah. Eu não sou Elias. I am not the prophet. Eu não sou o profeta. What does he mean by those 3 claims? O que ele quis dizer com essas 3 afirmações? If you remember the history of the people of Israel, Se você se lembrar da história do povo de Israel, at this point, the people are under bondage to the Roman Empire. Nesse ponto, nesse tempo, as pessoas estavam ligadas ao Império Romano e suas leis. The Old Testament finished 400 years earlier. O Velho Testamento termina 400 anos antes disso, As the people had returned from Babylon back to the land. quando as pessoas tinham voltado da Babilônia para sua terra. But ever since the Babylonian captivity, they've been vassals or slaves of other nations. Mas desde o tempo da Babilônia, eles eram escravos ou servos de outras nações. First the Greeks and then now the Romans. Primeiro os gregos e agora os romanos. And God had prophesied to them through Isaiah and the other prophets that there would be a Messiah. Mas Deus havia profetizado através dos seus profetas Isaías que haveria um Messias. Now these religious leaders were hoping to be the first to find the Messiah. Mas esses líderes religiosos esperavam ser os primeiros a encontrar o Messias. This Messiah would be one that rescues the people, that overthrows their captors. E o Messias era supostamente o cara que libertaria o seu povo e destruiria os cativos. Now, of course, today we understand that Jesus was the Messiah in a spiritual sense. Mas hoje nós entendemos que Jesus era o Messias de uma forma espiritual. He came to overthrow the bondage of sin. Ele veio para quebrar as cadeias do pecado. He came not to give physical life, but spiritual life, Ele não veio para dar vida física, ele veio para dar uma vida espiritual, eternal life. uma vida eterna. But if we put ourselves in the position of these leaders in the first century, Mas se nós nos colocarmos no papel desses líderes do primeiro século, they're hoping to find this Messiah for themselves. eles estavam esperando encontrar esse Messias para eles mesmos. The one that, like a new Moses, would overthrow their captors and give them freedom and a new identity. Como um novo Moisés que libertaria eles de toda escravidão e daria a eles uma nova identidade. But they also had another agenda as well. Mas eles também tinham uma nova programação. You see, if they were the first ones to find the Messiah, Sim, eles seriam os primeiros a encontrar o Messias. maybe, just maybe, Talvez, he would give them a position in his kingdom. talvez Jesus daria a eles uma posição especial no reino de Jesus. Maybe they would have responsibility or influence. Talvez eles teriam responsabilidades ou alguma influência a mais. It'd be much like a talent scout today. Seria como assim, escalonar pelo seu talento hoje em dia. Hoping to find an up-and-coming football player or a singer or someone that has some kind of special abilities. Como esperar um jogador de futebol especial, um cantor especial que tem habilidades especiais. They want to be the first one to discover that person.
Eles seriam os primeiros a descobrir essa pessoa. And then they can benefit from that person's success. E aí eles teriam, claro, os benefícios de encontrar essa pessoa que lhes daria sucesso. So these religious leaders went out to John to see if maybe he might be the Messiah. Então esses líderes religiosos chegaram a João pensando, talvez esse seja o Messias. And of course John denies 3 times, no, he's not the Messiah. He's not the Elijah that would be to come. He's not the prophet that Moses spoke of. Então João negou pelas 3 vezes, não, eu não sou o Messias, não, eu não sou Elias que estava para vir, eu não sou o profeta que estava para vir. But John does say who he is. Mas João diz quem ele é. But he also answers obscurely. Mas ele também responde de uma forma meio obscura. When he answers, he quotes Isaiah chapter 40, verse 3. Quando ele responde, ele usa como referência o verso 3 do capítulo 40 de Isaías. Now, if you think about it, John could have said a number of things about who he was. Se você pensar a respeito, João poderia ter usado inúmeras coisas para falar sobre quem ele era. In fact, these religious leaders might have been familiar with him. Na verdade, esses líderes religiosos até estariam familiarizados com quem ele seria. His father Zechariah was a priest in the temple. O seu pai Zacarias era um sacerdote no templo. He could have claimed that, well, I'm the son of Zechariah. Ele poderia ter afirmado, eu sou o filho de Zacarias. But he doesn't say that. Mas ele não diz isso. Instead, his identity comes from what God has to say about who he is. Na verdade, o que ele responde é a sua identidade do que ele era para Deus. He says that he is the voice of one that's crying in the wilderness. Ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Now, this verse comes at the time of the captivity of the people to Babylon. Vejam, esse versículo vem do tempo de que o povo de Israel era cativo na Babilônia. Isaiah is offering the people hope. E Isaías está oferecendo esperança às pessoas. He's telling them that their captivity will come to an end. Ele estava dizendo, o seu tempo de cativo chegará ao fim. What this verse is referencing is the return of the people from Babylon. O que esse verso está dizendo é sobre o retorno das pessoas da Babilônia. That someone would be proclaiming, we need to make a highway out in the desert. We need to level everything. Muitos estariam proclamando, nós precisamos fazer uma estrada no meio do deserto, nós precisamos pavimentar todo esse terreno. Smooth out the valleys and hills so that God's people can be restored back to their land. Nós precisamos aplanar todas essas planícies, colocar de uma forma limpa para que todo o povo de Deus possa chegar até aqui. Isaiah was prophesying of the people's physical restoration after their judgment for their sin. Isaías estava pregando, ele estava profetizando sobre a restauração física e pessoal dessas pessoas da Babilônia. But we see that it also has a spiritual fulfillment through John. Mas nós também vemos que essa profecia tem uma parte espiritual quando é falada através de João. John would be making the same statement, the same claim. João acabou fazendo a mesma afirmação, a mesma proclamação. Clear the way so that God's people can be restored, not from their physical judgment, but from their sin. Limpe o caminho, prepare o caminho para que as pessoas de Deus possam estar livres dos seus pecados e possam vir a Deus. Clear the way, not just so that God's people can return to the land, Limpe o caminho, não apenas para que as pessoas possam chegar até sua terra, but clear the way so that the people of the world can return to God Himself. limpe o caminho para que as pessoas do mundo possam chegar a Deus Ele mesmo. That return from captivity to Babylon was a picture of what Jesus would do in our captivity to sin. Então, a imagem, o que aconteceu na Babilônia era só uma imagem do que Jesus faria ao mundo e ao seu pecado. Let's continue on in verses 24 to 28 to see how John saw himself. Vamos continuar um pouco dos versos 24 ao 28 para ver como João via ele mesmo. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. At this point, they ridicule John and say, why are you doing anything since you're nobody? Então, nesse ponto, eles
ridicularizaram João, falando, meu, por que você está fazendo isso então, já que você não é ninguém? You don't have any credentials at all. Who are you? Você não tem nenhuma credencial, quem é você? How does John respond? E como João responde? He says, "You're right. Ele diz, você está certo, I am nobody." eu não sou ninguém. How is John willing to accept that? Como que João queria aceitar aquilo? Because he recognizes who Jesus is. Porque ele reconhecia quem Jesus é. He recognizes what the Messiah would be and the significance of the Messiah. Porque ele reconhecia a significância de quem Jesus era, a significância do Messias. See, later on in chapter 3, John would say something very important. Você vê no capítulo 3, um pouco mais para frente, João falaria algo muito importante. It describes his entire life and ministry. Ele descreve a sua vida inteira no ministério. In John 3:30, he says, "Jesus must increase." E no versículo 30 do capítulo 3 ele diz, Jesus deve crescer, But I must decrease. mas eu devo diminuir. I need to get out of the way Eu devo sair do caminho so that people can see Jesus. para que pessoas possam ver a Jesus. John clearly understood what his role was. João claramente entendia qual era seu papel. The whole point of his entire life O objetivo inteiro da sua vida inteira was not to build a name for himself or to build his own reputation or his own identity. não era criar um papel para ele mesmo, não era criar uma identidade própria. The purpose of John's life was to point people to Jesus. O objetivo da vida de João era criar pessoas para que olhassem para Jesus, criar a identidade de Jesus. His role was to help people understand who the Messiah is. Então, o seu papel era fazer com que pessoas entendessem quem era Jesus, quem era o Messias. He even describes this with something I think that it is incredibly difficult for us to grasp. Ele até descreve isso de uma maneira que, para mim, isso é muito difícil de ser entendido. He uses the phrase that he's not worthy to untie the sandals of the Messiah. Ele usa uma expressão que ele diz, eu não sou digno de desatar as correias de sua sandália. What does he mean by that? O que ele quer dizer com isso? If you remember at the Last Supper, the disciples were sitting around in the upper room. Se você se lembrar da última ceia, Jesus estava sentado ao redor dos seus discípulos no quarto de cima. But none of them were willing to wash the feet of the other people that were there. Mas nenhum daqueles que estavam lá estavam pensando em lavar os pés daqueles que estavam junto com They eles. were all wanting to be first, and they weren't willing to humble themselves to wash each other's feet. Todos ali queriam ser os primeiros, mas ninguém na verdade queria ser humilde o suficiente para limpar o pé de quem estava próximo. That was the task of the lowest slave, Aquele era o papel do pior, do escravo mais pobre, to touch someone's dirty feet and to clean them. para tocar os pés sujos de alguém e limpá-los. Yet Jesus set the example of what it means to be a servant. Então Jesus mostrou o que significa realmente ser um servo verdadeiro. He humbled himself and served the disciples. Ele se humilhou e serviu os seus discípulos. Well, John is saying something very similar. Então João está dizendo uma coisa muito semelhante. He's saying that he's not even worthy to be that servant that would take off the sandals and wash the feet of another person. Ele está dizendo que ele não era nem digno de desatar as sandálias do pé de uma pessoa. In other words, what John is saying is that he is unworthy to even be a slave of Jesus. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é: eu não sou digno nem de ser um escravo de Jesus. I wonder if we look at ourselves that way. Eu me pergunto se nós olhamos para nós mesmos dessa maneira. Sometimes we have to convince ourselves that it's worthwhile for us to serve Jesus. Muitas vezes a gente se pergunta: será que vale a pena servir a Jesus? And yet here John recognized that he didn't even deserve to be Jesus' slave. E aqui João nos diz que ele nem merecia ser um escravo de Jesus. He knew that the point of his life was to help other people know who this Messiah would be. Então ele deixa claro mais uma vez que o seu papel aqui era só mostrar para as pessoas que Jesus era o Messias que estava por vir. He was willing to get himself out of the way so that people could see Jesus. Ele estava desejando sair do caminho para que outras pessoas pudessem ver a Jesus. And I think that may sometimes be the hardest thing in our lives for us to do. E eu acho que isso muitas vezes é a coisa mais difícil para nós fazermos em nossas vidas.
I think that we want people to know Jesus. We want people to come to know the love that Jesus has for us. Eu acho que a gente quer que outras pessoas conheçam quem é Jesus e o amor de Jesus para nós. But are our lives helping people know Jesus better, or do our lives turn people away from Jesus? Mas será que nossas vidas fazem as pessoas conhecer melhor a Jesus ou fazem as pessoas se afastarem de Jesus? Do we get in the way of other people recognizing who Jesus is? Será que nós ficamos no caminho para que outras pessoas reconheçam quem Jesus é? Jesus said that people would know that we're his followers by the love that we have for each other. Jesus disse que outras pessoas saberiam que nós somos seus discípulos, vendo o amor que nós temos uns pelos outros. And so if we're pursuing our own interests and our selfish desires, we don't look very much like Jesus. Então, se nós olhamos para os nossos interesses próprios, para os nossos próprios desejos, a gente não está muito resplandecendo quem Jesus é. We're not loving like Jesus. Nós não estamos amando como Jesus. And so we're actually getting in the way of helping people see Jesus. Então, na verdade, nós estamos ficando no caminho que as pessoas tomariam para conhecer quem é Jesus. Let's move on to see what John had to say about the Messiah. Então, vamos ir um pouco para frente para ver o que João tinha a dizer sobre o Messias. We'll read verses 29 to 34. Nós vamos ler do versículo 29 ao 34. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu o ouvi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. John had 4 things to say about who the Messiah would be and what the Messiah would be like. João Batista tinha 4 coisas para dizer a respeito do Messias e como o Messias apareceria. The first title that he gives to the Messiah is the Lamb of God. O primeiro título que ele dá para o Messias é o Cordeiro de Deus. And this is a reference to the Passover lamb that was slain to cover the sins of the people before they left Egypt. E isso é uma imagem para o que era a Páscoa no Egito, quando tiveram que matar o cordeiro e aspergir o sangue para que os pecados fossem perdoados. In the same way, Jesus as the Messiah, his blood would cover the sins of the people so that they could be saved. Então, dessa mesma maneira, João está dizendo que o sangue de Jesus teria que ser derramado para cobrir os pecados de toda a humanidade. The second thing that John says is interesting. A segunda coisa que João diz é muito interessante. He says that the Messiah comes after him but outranks him. Ele diz que Jesus, o Messias, vem depois dele, mas que também vem antes dele. Now we know from Scripture that John the Baptist was actually 6 months older than Jesus. Então, nós vemos pelas Escrituras que João Batista era, na verdade, 6 meses mais velho que Jesus. But John is recognizing that this Messiah was going to be God. He would be pre-existent. Mas João aqui está reconhecendo que Jesus já era Deus e que ele já pré-existia antes de João Batista. Even though he would follow after John the Baptist in his ministry would be much, much greater than John's ministry would be. Que mesmo que Jesus estava vindo após João Batista, começando o seu ministério a partir de João Batista, o seu ministério seria muito maior e gigantesco perto de João Batista. He also talks about the difference between the baptism of himself and Jesus. E ele também fala sobre a diferença entre o seu batismo e o batismo de Jesus. John baptized with water, João batizava com água, but Jesus, the Messiah, would baptize with the Holy Spirit. mas Jesus, o Messias, batizaria com o Espírito Santo. Now, what does he mean by that? There's a lot of confusion about that idea. Mas o que ele quer dizer com isso? Tem muita confusão a respeito dessa ideia. We know that being baptized with water is symbolic of what God has done in our hearts to save us. Então, nós sabemos que o batismo com águas é um simbolismo ao que Jesus faz em nossos corações. So our practice, even next weekend, of baptizing people is to show the rest of the church family the decision that they've made for Christ. Então, a nossa decisão de batizar, como faremos semana que vem, é mostrar a outras pessoas e aos nossos familiares o que essa pessoa está disposta a fazer por Jesus. But of course, there's nothing that going down in the water does to save somebody.
Mas não há nada debaixo da água que vai fazer para salvar uma pessoa. It's simply a symbolic ritual. É simplesmente ritual simbólico. But we need someone that can actually change us, that can truly wash us and make us clean. Mas nós precisamos de alguém que venha realmente nos limpar e realmente nos fazer limpos e nos passar essa água. We need our hearts to be transformed. We need our sin to be removed. Nós precisamos dos nossos corações serem transformados, os nossos pecados serem tirados. Titus 3:5 says exactly that. Tito 3:5 diz exatamente isso. That it's by the washing of regeneration, the Holy Spirit renews us and that we've been changed from the inside out. Que é o Espírito de Deus que nos salva, que nos transforma e nos faz sermos transformados de dentro para fora. When Jesus came, He came to send the Holy Spirit to save people, to transform people, to change them and save them from their sin. Quando Jesus veio, Ele veio para nos transformar de dentro para fora, para nos transformar em pessoas diferentes e nos salvar dos nossos pecados. So John would come baptizing symbolically through water. Então João viria simbolicamente batizando através da água. But Jesus would truly be able to change people's hearts and save them from their sins. Mas Jesus estaria disposto e preparado para realmente transformar os corações dessas pessoas e limpá-los de todos os pecados. In verse 34, John makes a final, very clear claim as to who this Messiah would be. Então, no versículo 34, ele faz uma afirmação completamente clara a respeito de quem o Messias seria. He says that this Messiah truly is the Son of God. Ele diz: eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. This is a title that goes back to King David. Esse é um termo usado lá no tempo de Davi. This title of Son of God would describe the Messiah that would be the king that would reign forever on David's throne. Esse era um termo usado para quem seria realmente enviado por Deus e reinaria para sempre no trono de Davi. So it references the fact that Jesus is the promised Messiah. He is the king. Então, esse versículo mostra que realmente Jesus era o Messias, ele era o rei prometido. But he's also God. He has the same nature as God. Mas ele também é Deus, ele tem a mesma natureza de Deus. So John very clearly says that this Messiah, he would be the Savior. He would be the promised one. He would be the one that would save his people from their sin. Então João aqui deixa claro, Jesus era o Salvador, Jesus era o Messias. Ele é quem viria para salvar as pessoas dos seus pecados. Next we see that John's pointing people to the Messiah has an effect, it has a consequence. Na próxima vez, na seguinte, nós vemos que João apontando para essas pessoas, nós vemos que isso traz muito resultado. We'll just look at a couple of verses to the next section, to the end of the chapter. Agora nós veremos apenas poucos versículos até o fim desse capítulo. First we'll look at verses 35 and 36. Os primeiros que nós veremos é os versículos 35 e 36. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. John sees Jesus, he points Jesus out as the Lamb of God, and what happens? João vê Jesus, aponta para Jesus como Cordeiro de Deus, o que acontece? In verse 37, 2 of John's disciples now begin following Jesus. A partir do verso 37, nós vemos que 2 discípulos de João começam a seguir Jesus. If we're pointing people to Jesus in our lives, what should be the result? Se nós estamos apontando Jesus para outras pessoas na nossa vida, qual deveria ser o resultado disso? If we're pointing people to Jesus, they should begin following Jesus. Se nós estamos apontando a Jesus para outras pessoas, essas pessoas deveriam estar seguindo a Jesus. Or their walk with Jesus should become closer. Ou a sua caminhada com Jesus deveria estar mais próxima. If that's not happening, maybe we need to check our lives. Se isso não está acontecendo, talvez nós devemos checar nossa vida novamente. Is there something that may be getting in the way where we may be pointing people to ourselves instead of pointing people to Jesus? Talvez nós estamos ficando no caminho ou apontando para essas pessoas para a nossa própria vida e não apontando para Jesus. These disciples then asked Jesus a question. Então, esses discípulos perguntam a Jesus uma questão. Let's read verses 38 and 39. Vamos ler os versículos de 38 e 39. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde moravam, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª.
These disciples come to Jesus. Jesus invites them to come and see him. Esses discípulos vêm a Jesus e Jesus convida eles, vem e vê. But it isn't just an invitation to meet Jesus. Mas não é apenas um convite a conhecer Jesus. He invites them to come and stay with him. Ele os convida para vir ficar com eles. This is really the key to what it means to be a follower of Jesus. Isso é um ponto-chave no que significa ser um seguidor de Jesus. The word that John uses here for stay has a lot of implications to it. A palavra que João usa aqui para ficar tem muitas implicações nela. It's the word that means to abide or to dwell or to make your home with something or someone. É uma palavra que quer dizer juntar-se, fazer você se sentir em casa. É uma palavra muito boa. It would almost have the idea of moving in with somebody. E também tem a ideia de morar junto com alguém. It's the same word that John uses later on in chapter 15. É a mesma palavra que João usa mais para frente no capítulo 15. This is where Jesus says, I am the vine and you are the branches. É quando Jesus diz, eu sou a videira e vocês são os ramos, os galhos. He says, abide in me because apart from me you can do nothing. Ele diz, fique em mim, porque separado de mim vocês não podem fazer nada. The key to being a follower of Jesus is staying with him, abiding with him, getting to know who he is. O ponto-chave de estar com Jesus é realmente estar linkado a Ele, estar grudado nele, ser mais parecido com Ele. It's a lifelong process. É um processo que dura a vida inteira. And it starts with that first invitation, come and see. E começa com esse primeiro chamado, vem ver. Of course, Jesus would make further invitations to his disciples that would require much greater commitment. Claro, Jesus faria outros convites aos seus discípulos que exigiria muito mais comprometimento. But the basic initial invitation is come and see. Mas o primeiro e inicial convite é esse, vem ver. And what happens next? E o que acontece depois? After these disciples meet Jesus, what do? Depois que esses discípulos conhecem a Jesus, o que eles fazem? In the following verses, we see that Andrew goes to his brother Peter and says, we found the Messiah. Então, nos versos seguintes, nós vemos André chegando para o seu irmão Pedro e falando, nós achamos o Messias. They've met Jesus, they've met the Messiah, and now they invite others to come and see as well. Eles viram a Jesus, eles conheceram o Messias, e assim eles convidaram outras pessoas para fazer o mesmo. We don't have time to read the rest of the section. Nós não temos tempo para ler o resto de todo esse capítulo. But we see a very similar situation happen with Philip and Nathanael. Mas nós vemos uma situação muito semelhante acontecendo entre Felipe e Natanael. Philip begins following Jesus. Felipe começa a seguir Jesus. And once he realizes that Jesus is the Messiah, E a partir do momento que ele reconhece que Jesus é o Messias, he goes back and he tells his brother Nathanael. ele volta e diz para o seu irmão Natanael. Now Nathanael questions whether or not this truly could be the Messiah. Mas Natanael, ele questiona um pouco se esse realmente era o Messias. He says, could there really be anything good, any good person come out of Nazareth? Ele diz, será que alguma coisa realmente boa poderia vir de Nazaré? Now, Philip had a couple of options. Então, Felipe tinha algumas opções. He could have talked to his brother Ele poderia ter conversado com seu irmão and gotten into an argument with him e ter entrado numa discussão com ele about a friend of his that's from Nazareth that's a nice guy. sobre um amigo dele que é de Nazaré e é um cara legal. Or maybe he could try to go through all the prophecies of the Messiah and how this man probably fulfills them. Ou ele poderia cobrir todas as profecias a respeito desse homem que viria de Nazaré e responder essa pergunta de Natanael. He could have gotten into an apologetic debate with his brother. Ele poderia entrar numa discussão apologética com seu irmão. But instead, what does he do? Mas, ao contrário disso, o que ele faz? He responds the same way that Jesus responded to Andrew. Ele responde da mesma maneira que Jesus respondeu a André. He says, come and see. Ele diz, vem ver. Come and see for yourself. Vem ver você mesmo. I'm thankful that Jesus is one that allows himself to be investigated. Eu acho legal como o Messias é alguém que deixa ele ser investigado. Jesus is the way, the truth, and the life. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. And so he knows that if we come to him, we won't be lost. We won't find that there's something missing from Jesus.
Então, ele sabe que se nós nos achegarmos a ele, ele vai cumprir tudo que nós precisamos, ele vai dar tudo que nós precisamos e nós não ficaremos perdidos em nenhum ponto de nossas vidas. Instead, we'll find that He is the truth. Na verdade, nós encontraremos que ele é a verdade. If we will come and see, Se nós chegarmos a ele para ver, we will discover along with John and Andrew and Philip, Nathaniel, Peter, nós, da mesma maneira como Felipe, Natanael, André e Pedro, nós também veremos tudo isso. that Jesus truly is the Lamb of God, the Savior of the world. Que Jesus realmente é o Cordeiro de Deus, ele é o Salvador do mundo. So, my challenge to you this evening Então, meu desafio para você essa noite is to look at our own lives and to see where are we in this process. é olharmos para nossas próprias vidas e nos perguntarmos onde que eu estou nesse processo. Maybe you're here tonight and you've never met Jesus for the first time. Talvez você esteja aqui nessa noite e você nunca conheceu Jesus pela primeira vez. You need to come and see Him, Você precisa vir e ver ele. and we would invite you to do that. E ele vai te convidar para fazer isso. Maybe you have been following Jesus for a while. Maybe there are people in your life that you need to invite to come and see Jesus. Talvez você já tenha visto ele por algum tempo, ou você precisa convidar outras pessoas para vir e ver Jesus. Are there people that you need to go to, that you need to say, hey, I've met someone that can handle the problems that you're facing. I've met someone that can deal with the issues in your life. Talvez tenha umas pessoas que você deve chegar na sua vida, chamar ela e falar: ei, eu conheci alguém que pode ajudar, que tem passado por tudo que você também passou na sua vida. Or maybe, as we talked about earlier, there are some things in your life that are getting in the way of people seeing Jesus in you. Ou talvez também tenha algumas coisas na sua vida que tem se colocado entre essa pessoa e Jesus. Maybe there are things that you need to ask God to take away from your life so that you can point people to Jesus, so that you're not in the way. Talvez tenha algumas coisas que você precisa pedir para Jesus tirar da sua vida, para que você possa apontar claramente a outras pessoas o caminho de Jesus. Let's close in prayer. Vamos fechar nossos olhos e orar. Father, I thank you that we can know you through your word. Senhor, eu te agradeço que nós podemos ouvir